Fala pessoal, recentemente eu postei nas redes sociais um CTF valendo desconto no curso que eu vou ministrar no dia 31/8 e 1º de 9 de 2019. Esse treinamento é um treinamento bem legal, bem interessante, tá? Que envolve práticas avançadas de exploração. Tá? Começa aí com explorações web, nós temos como construir backdoor em algumas aplicações legítimas, bypass de antivírus e uma série de coisas com buffer overflow. Tá? Como todo o processo ali de identificação de uma vulnerabilidade, né, fazendo fuzzing, identificando aonde a aplicação está estourando, que tipo de overflow é esse, tá? Utilização aí de Egg Hunter e é, um exploit bem desafiador, bem chato, tá? E como plus desse curso aí, criação de shellcode. Então nós vamos ver como analisar a memória de uma aplicação para chamar determinadas funções dentro do sistema operacional. Aí criar o nosso próprio shellcode, não depender do shellcode escrito por outras aplicações. Esse CTF, o primeiro lugar, está valendo 100% de desconto nesta turma. Tá? O segundo lugar, 50% e o terceiro lugar, 25%. Até o momento da gravação desse vídeo, ninguém ainda tinha garantido nenhum desses descontos. Então, vamos ao desafio. O desafio começou com essa URL. Então, a única coisa que era apresentada para os desafiados, para quem estava participando, é essa URL. Se eu abrir o código-fonte dessa URL, nós podemos ver aqui que tem oculto aqui as informações que dão base para a continuidade deste desafio. Ele mostra para a gente aqui que a aplicação está baseada na porta 5002, dá um hash de um binário e uma versão de Windows. Então isso aqui já começa a delinear, já começa a mostrar para a gente que isso aqui é um buffer overflow, até porque é o objetivo do curso. Então nada mais correto do que jogar o CTF exatamente no objetivo do curso. Mas Elvio, como que eu pego esse binário? Eu tentei crawling, tentei várias coisas e não consegui pegar. Exatamente aqui está a brincadeira disso aqui. Deixa eu apagar meu binário aqui. Se eu executar um netcat nesse host aqui, na porta 5002, vou colocar o netcat no modo verbose que ele mostra pra gente aqui. Opa, só o modo verbose aqui. Ele mostra pra gente que está conectado, ou seja, ele conseguiu conectar. Se eu dou um enter aqui, ele traz uma porrada de texto na tela. E o texto que dá base para a gente entender que isso aqui é um binário, tá bem aqui, ó. Esse MZ. Esses são os iniciais do nome do cara, de um dos criadores do MS-DOS. E na sequência também tenho esse texto aqui. Então qualquer aplicação Windows, qualquer aplicação de Windows vai mostrar tanto esse texto quanto esse aqui. Beleza, mas como que eu faço para fazer o download? Só direciono isso aqui para um download qualquer, por exemplo, start.exe. E dou novamente meu enter ali e está aqui o meu executável. Se eu verifico ele, eu vejo que é um Windows executável e rodando o MD5 para checar a integridade dele, eu posso ver aqui que o hash apresentado aqui é exatamente o mesmo do hash fornecido ali na página. Então a gente pode ver que a nossa aplicação está íntegra. E se falando de buffer overflow, nós precisamos ser precisos. Então, já é até fornecido aqui a versão do sistema operacional que está rodando no servidor, com a sua build exata.
Então, eu montei aqui no meu laboratório uma máquina exatamente igual. Então, está aqui a versão do sistema operacional, a build e o IP da minha máquina que a gente vai utilizar agora. Então, iniciando a minha aplicação aqui, eu vou verificar se está tudo ok com ela e se eu tenho conectividade com ela. Então, abrindo o meu Linux, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que conectando agora no meu servidor. 192.168.239.138. Conectando, trouxe o meu mesmo retorno. E se eu olho na console do Windows, está aqui, ó. Recebeu uma conexão do meu cliente, aqui mostra o IP do meu Linux e assim por diante. Então, vamos tocar pau aqui no nosso processo de exploit. Bom, vamos fazer aqui, então, dar uma olhada no arquivo de POC que eu tenho para esse exploit. Só vamos editar esse POC que ele está com IP errado. 239.138. Então, aproveitando que estamos aqui aberto na tela do POC, que eu tenho aqui o host, a porta e o buffer que eu vou mandar. Eu vou mandar 5.000 As para essa aplicação. Então, executo aqui, vamos dar permissão. POC. Enviou o exploit. Se eu dou uma olhada aqui, a minha aplicação parou. Legal, sinal que funcionou. Então, vamos dar uma olhada nisso com o debugger. Anexo o debugger, dou um play e vamos rodar esse POC novamente. Eu posso ver que eu consegui fazer a violação acontecer. E quando a gente faz violação, a primeira coisa que nós olhamos é o EIP. Poxa, não substitui o EIP, que é uma das coisas que eu preciso. Por quê? Porque esse exploit não é um exploit de sobrescrição do EIP, ele é um exploit de SEH. Então, se eu olhar aqui, tanto o NSEH quanto o SEH foram substituídos pelo 41. Então, o que nós precisamos fazer? Agora, próximo passo, pegar o offset. Após a identificação do nosso offset, que não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas você pode achar na internet aí N tutoriais como fazer a identificação de offset de um exploit do tipo SEH. Então você acha facinho todos os comandos e todo o passo a passo. Então, após a identificação do offset, nós temos aqui esse exploit praticamente pronto, tá? Só faltando a gente colocar aqui o nosso shell reverso. Nós vamos ver que o offset é exatamente 156 bytes. Quando acontecer a exploração, a gente vai cair nesse endereço de memória, então ele vai retornar para esse endereço de memória que tem o que? Pop head, que vai fazer que o fluxo de execução caia exatamente na posição onde está essa instrução. Que são dois nopes, ou seja, faça nada, EB08, que é um jump de alguns bytes para cair no meio desse padding aqui. Então ele vai executar uma série de nopes, depois ele vai executar esse outro jump. Esse jump é um jump back de 1011 bytes. Então aqui está a instrução do jump back de 1011 bytes. Então ele vai saltar lá para trás, que na verdade vai cair no meio desse outro padding aqui de 32 nopes. Tá? E no fluxo da execução ele vai cair no shell reverso. E aqui só um finalzinho para a gente manter o buffer ali de 500 bytes. Então já já a gente cria o shell reverso. Vamos dar uma olhada, né, no fluxo de execução desse exploit exatamente como ele está. Então vamos abrir a nossa aplicação, anexar o debugger, deixar ele continuar a execução e vamos rodar o nosso exploit. Exploit executado, violação acontecido. Então eu vou aqui na minha cadeia SH, posso ver que está aqui
exatamente aquele endereço de memória que nós vamos ver já que tem o pop hatch, e como próxima instrução vai cair aqui o 9090 EB08. Então, dando duplo clique, nós vemos aqui exatamente isso, que tem o pop hatch. Eu vou colocar um breakpoint aqui e Shift F9 para continuar a execução. A execução aconteceu, a gente está parada nesse ponto aqui. Se eu der uma olhada, eu estou nesse breakpoint. Deixo F7, F7 e F7. Fui exatamente lá no 9090 EB08. Continuo a minha execução. Ele caiu no meio dos nopes de 16 bytes. Por que que eu não posso colocar meu shellcode aqui na sequência? Porque vocês podem ver que existe um espaço super restrito de memória nesse ponto aqui, tá? Só que nós podemos observar, se a gente dá uma olhada aqui, 9090 EB06, 5A, 22, enfim, todo esse bloco aqui, se nós rolarmos um pouco para trás aqui, nós podemos perceber que ele está exatamente aqui atrás, ó. 9090 EB08, A5, enfim, assim por diante. Tá? E aqui eu tenho espaço, eu tenho aqueles 32 nopes que nós vimos e o 44, que é o indicativo do D, que é o que está completando aqui, para dar 500 bytes. Então, a gente vê exatamente que esse cara tem um pouco mais espaço. Então, vamos executar a nossa aplicação passo a passo aqui, e eu faço o jump back de 1011 bytes. Para onde ele foi? Para os nopes um pouquinho antes dos meus Ds. Então tá aqui. Então com esse ponto eu sei que o exploit está funcional, está executando, está chegando no ponto onde eu preciso. Preciso agora fazer o quê? Só criar o nosso shellcode de um shell reverso. Nesse caso, eu vou criar um shell reverso com Meterpreter, porque nós vamos ter que utilizar na máquina em produção algumas funcionalidades a mais do Meterpreter para poder fazer o processo de escalação de privilégio. Agora basta que nós possamos gerar o nosso shellcode. Então nós vamos gerar com MSVeno, o Meterpreter estagiado. Lhost que eu coloco o IP da minha máquina atacante, então o IP público da minha máquina atacante, na porta 443, tá? Com esses bad shares, dizendo que eu quero um output do estilo Python e numa variável de nome shellcode. Para quê? Para facilitar no nosso processo de copiar e colar dentro do nosso exploit. Então, se eu der uma olhada no exploit, ele está usando essa variável aqui. Então, só para facilitar esse processo. Copio a partir da segunda linha aqui. Então, não copio a primeira linha, porque senão ele vai apagar tudo que está no nosso exploit anterior aqui. Então, copio. Venho aqui no nosso exploit e colo. Perfeito. Agora, eu abro o Metaexploit. Vou executar o nosso listener. Então, esses são os comandos para o listener. O handler, o que payload está usando para escutar em qualquer host, porta 443, para sair quando tiver a primeira sessão e manda executar propriamente dito. Então, executo ele e executo o exploit. Lembrando de alterar o nosso host ou IP para o IP real do desafio. Tá? Se tudo der certo, está aqui, ó, já bateu o a nossa sessão, nosso estágio. Então, se eu interagir com essa sessão, eu posso ver o usuário que está conectado. Posso tentar aqui pegar um system direto, ver se eu consigo. Não conseguiu, então não é um usuário privilegiado, não tem system. Então vamos executar um shell, vamos ver o que eu tenho aqui nesse diretório.
Tem um arquivo aqui flag. Então, vamos visualizar esse arquivo, vamos ver o que ele tem aqui. Flag.txt.txt. Ele está dizendo que a flag está no usuário administrator. Como a gente não tem permissão de admin, então nós não vamos conseguir entrar direto. Tá? Então, nós vamos fazer o processo de escalação de privilégio. Essa máquina é vulnerável a MS17010, então a gente vai usar ele. Tá? Eu acabei fechando aqui o nosso shell, então eu vou executar de novo para poder abrir ele. Então, session 2, vou interagir. O que eu preciso fazer? Para que eu possa explorar essa máquina com MS17010, eu tenho que criar um túnel da minha máquina atacante até essa máquina. Para quê? Para que eu execute o MS17010 na loopback e o metaexploit encaminhe esse pacote para a máquina atacada. Tá? Como eu comentei, o objetivo aqui não é mostrar 100% dos detalhes e os conceitos disso. Tá? Então, criei o túnel. Vou para background e agora eu vou executar o nosso MS17010. Search MS17010. Eu vou pegar o último deles lá. Que é o psexec. Use. Agora eu posso executar esse aqui. A hora que eu executar esses comandos, ele já vai executar o processo de exploração. Então, ele já identificou, já conectou no servidor remoto, já disse que é um Windows Server 2012 e agora ele vai fazer o processo de exploração. Se esse processo de exploração der certo, ele já vai abrir um shell, um interpreter novamente, mas com permissão de system, com permissão administrativa. Então aqui ele já abriu uma nova sessão e eu já estou nessa sessão. Se eu executar get UID, eu verifico que eu já tenho permissão de system, ou seja, eu posso entrar no shell e ir para o nosso objetivo, que é a nossa flag. Users, Administrator, Desktop e tenho a nossa flag. Então, aqui tem as instruções para onde os relatórios deveriam ser enviados. Para este e-mail e a ordem de chegada dos relatórios é a ordem de classificação. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, lembro do nosso treinamento, que é o objetivo final desse CTF. Então, se vocês gostaram da técnica, querem aprender um pouquinho mais sobre muito dessas técnicas, detalhamento, entendendo principalmente passo a passo ali do Overflow, entre em contato com a gente. Estamos super abertos para oferecer aí os melhores treinamentos e as melhores soluções para vocês. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.